Olá! Estamos juntos aqui no nosso canal Seduc Pacajus mais uma vez para mais uma aula. Eu me chamo Cleilson Bezerra e na aula de hoje nós vamos identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Nós vamos entender melhor, nós vamos ver alguns exemplos sobre o uso da pontuação. O que quer dizer quando eu coloco um ponto de exclamação no final da frase, quando eu coloco aspas, quando eu consigo identificar a resposta correta dentro de uma questão, ela retira trechos do texto, tem lá o trecho está entre aspas, o trecho está entre parênteses. Então nós vamos tentar facilitar um pouco mais sobre alguns efeitos que a pontuação pode ocasionar dentro dos nossos textos, facilitando a responder nossas questões. E aí, no primeiro exemplo, nós temos o texto. O urso é condenado por roubo de mel na Macedônia. Olhem aí. O urso é condenado por roubo de mel na Macedônia. O sabor de mel foi tentador demais para um urso na Macedônia, que atacou várias vezes as colmeias de um apicultor. Agora, o animal tem ficha na polícia. Foi condenado por um tribunal por roubo e danos. O caso foi levado à justiça pelo apicultor irritado depois de 1 ano de tentar em vão proteger suas colmeias. Durante um período, ele conseguiu afugentar o animal com medidas como comprar um gerador e iluminar melhor a área onde os ataques aconteciam, ou tocar músicas folclóricas sérvias. Mas quando o gerador ficava sem energia e a música acabava, o urso voltava e lá se ia o mel novamente. Ele atacou as colmeias de novo, disse o apicultor Zoran Kieselowski. Como o animal não tinha dono e é uma espécie protegida, o tribunal ordenou ao Estado pagar uma indenização por prejuízos causados pela destruição de colmeias, no valor de 3,5 mil. O urso continua à solta em algum lugar da Macedônia. Esse texto é uma notícia que, no caso, ele traz informações, ele está noticiando o que aconteceu com o apicultor após o urso roubar o seu mel e destruir as colmeias dele lá na Macedônia. E aí a questão diz, nesse texto, no trecho, ele atacou as colmeias de novo. Linha 10. As aspas foram usadas para A. Apresentar uma opinião. B. Fazer uma citação. C. Indicar dúvida. Ou D. Indicar uma fala. Aí aqui, ó, a aspa, esse famoso sinalzinho bem aqui, ó. Deixa eu apagar essa parte aqui para vocês. É esse daqui e esse daqui. Então, esse trecho está entre aspas. E a questão quer saber para que essa aspa foi usada. Se nós voltarmos no texto, na linha 10, é logo o início do último parágrafo, ó. Ele atacou as colmeias de novo, disse o apicultor Zoran. Então aí, ó, a gente já pega essa deixa no texto. Disse o apicultor. E antes vem lá esse trechozinho que foi destacado por aspas. Então ele quer saber que elas foram usadas para apresentar uma opinião. Aí é uma opinião? Não, aí foi um fato que realmente aconteceu. O urso atacou novamente as colmeias, então não pode ser o item A. Item B, fazer uma citação. Também não pode ser o item B, que ele não está fazendo uma citação. O item C diz indicar uma dúvida. Também não pode ser porque ele não deixou em dúvida. Ele afirmou que realmente o urso atacou de novo as colmeias, ficando apenas o item D como o item correto. Que as aspas foram usadas para indicar uma fala. E de quem é essa fala? Do apicultor Zoran Kieselowski. Olha aqui, ó. Quando ele faz essa citação anteriormente, ele atacou as colmeias de novo. Disse, olha esse termo aqui, ó. Disse o apicultor. Então, ele está indicando uma fala do apicultor. Então, as aspas foram usadas para indicar uma fala. E de quem era essa fala? Do apicultor. Então, às vezes, nós precisamos prestar atenção no texto, porque ele também dá algumas dicas que são preciosas para a gente responder a questão de maneira correta. Depois de vermos esse exemplo, nós vamos para o segundo exemplo, que diz aqui. Leia o texto abaixo. Espirrar.
Espirrar não é em si um ato grosseiro. A maneira de espirrar pode ser: quando sentir o espirro chegando, vire a cabeça para um lado, tirando os outros da linha de tiro, e cubra o nariz e a boca com a mão, que de preferência estará segurando um lenço. Também não faça mais barulho que o necessário, mas não tente segurar o espirro. É claro que usando este método, você pode ficar com a mão cheia de meleca. Eu disse para usar um lenço. Não limpe na sua própria roupa, e muito menos na dos outros. Vá até o banheiro mais próximo e lave a mão, ou retire a meleca com papel higiênico. Isso aí foi um texto que foi retirado de um blog, tá certo? Aí esse texto ele traz algumas informações de como se deve espirrar e o que se deve fazer quando for espirrar. E a questão ele pede aí, nesse texto, no trecho, que de preferência estará segurando o lenço. Na linha 3, os parênteses foram utilizados para. Ele quer saber para que os parênteses foram utilizados. A. Para acrescentar uma informação. B. Para expressar uma dúvida. C. Indicar uma pausa na fala. Ou D. Sugerir uma reflexão. Esse daqui eu creio que seja uma das mais simples de identificar. Por quê? Se nós voltarmos lá o texto na linha 3, que é bem aqui, ó, e cubra o nariz e boca com a mão, que de preferência estará segurando um lenço. Foi esse trecho que ele destacou aqui no texto, ó, que de preferência estará segurando um lenço. E a questão quer saber para que esses parênteses foram usados. Olha aqui, ó, tá aqui ele no começo e tá aqui ele no fim. Acrescentar uma informação, expressar uma dúvida, indicar uma pausa na fala ou sugerir uma reflexão. Aí fica bem claro que quando ele faz essa citação aqui no texto e cubra o nariz e boca com a mão, e logo em seguida ele abre o parêntese, que de preferência estará segurando um lenço, ele quer fazer o quê? Ele quer acrescentar mais uma informação. E qual é essa informação? Que de preferência, quando a pessoa for colocar a mão na boca ou no nariz, que ele for cobrir, é preferível que tenha um lenço na sua mão. Então, ele nem expressa uma dúvida, nem indica uma pausa e nem sugere uma reflexão, mas ele foi usado para acrescentar uma informação a mais nesse texto. Então, o item correto é o item A. Os parênteses foram usados para acrescentar uma informação a mais no texto. Então, com isso, finalizamos a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado bastante e consigam tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Então, tchau e até a próxima aula.